Paz do Senhor para a igreja. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Aleluia. Versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero falar com os irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, sobre a nossa total dependência de Deus. E nós vamos aprender aqui o que Deus tem para nós, para nos ensinar nesta noite. No versículo 1, diz assim: Ora, a serpente, Jesus falou sobre a serpente, essa serpente aqui do Jardim do Éden, ele se referiu a ela como o diabo. Marcos também se refere a essa serpente como o diabo. E o apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, ele deixa bem claro que essa serpente é o diabo. Ele diz: Eu vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Aleluia. Continuando aqui, diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, ele diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O soldado romano, ele vestia da sua armadura quando ele ia para a guerra, para proteger o seu corpo na batalha. Mas o João, o apóstolo João, ele está falando para nós revestir de toda a armadura de Deus. Aleluia. Marcos, ele fala assim, para nós revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus.
né? Toda a armadura de Deus, ou seja, não pode faltar nenhuma peça da armadura, né? Glória a Jesus. Mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim, Deus tinha falado para que Adão e Eva, para Adão, na verdade ele falou para Adão, né? Não comer de uma árvore, somente de uma árvore. E essa frase aqui que o Satanás, que o diabo diz assim, não comereis de toda a árvore do jardim, Deus tinha falado ela na forma permissiva. Deus disse, de toda a árvore do jardim comereis livremente. O diabo aqui, ele falou na forma negativa, não comereis de toda a árvore do jardim, porque ele queria colocar dúvidas na mente de Eva. E ele fez isso também com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão, ao sair da água, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz no céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a Bíblia fala que logo depois Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproxima e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque Deus havia falado: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí ele quis colocar dúvida: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e combateu o diabo. Ele diz: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. Meus irmãos, nós não temos que provar nada para Satanás, não temos que provar nada para o diabo. Nós temos aqui que combater o diabo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. E assim, continuando aqui, diz assim, ó. No versículo 2, respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então, Deus plantou um jardim especial, né? E a Bíblia fala que Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores, boa para se comer e agradável à vista. E colocou Adão e Eva lá no jardim, no paraíso, para que eles pudessem usufruir de tudo o que Deus havia criado para eles. Então, não há lugar para dúvidas quanto à bondade de Deus. Foi cantado aqui o último hino aqui, ó, sobre a bondade de Deus. Deus é bom todo o tempo Deus é bom. Aleluia, glória a Jesus. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Do fruto da árvore que está no meio do jardim. A árvore que Deus proibiu comer estava no meio do jardim. Isso quer dizer que, por todo lado que eles se movimentassem no jardim, eles estariam vendo aquela árvore proibida, né? Estava no meio. Ela estava num lugar bem visível, né? E aquela árvore representava o pecado. Aquela árvore representava o pecado, porque se eles comessem aquela árvore, estariam pecando. Isso quer dizer para nós o quê? Que o pecado ele está sempre diante de nós. Por todo lugar que nós nos movimentar, nós vamos estar vendo o pecado. Ele está bem na nossa frente, está diante de nós. Mas cabe a nós dominar o desejo de pecar. Foi o que Deus falou para Caim. Caim ofereceu uma oferta a Deus. Abel também ofereceu uma oferta a Deus. Mas Deus atentou para Abel e para a sua oferta, e não atentou para Caim a sua oferta. Então o semblante de Caim se descaiu. E Deus falou com ele:
Se procederes bem, não serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim não conseguiu dominar o desejo de pecar e matou Abel, seu irmão. Mas nós devemos dominar o desejo de nos pecar. Né, irmãos? Versículo 4. Mas ainda está no versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Nessa parte aqui, Eva citou a palavra de Deus de forma errada. Deus não disse, nem nele tocareis. Deus só falou para não comer daquela árvore, não falou que eles não podiam tocar na árvore. E também Deus não falou para que não morrais. Deus falou, no dia em que comer desta árvore, certamente morrerás. Há uma diferença. Para que não morrais é uma mera possibilidade, pode acontecer. Agora, as consequências do pecado é uma certeza. Pecou, morreu. É o salário do pecado, é a morte. E para nós vencer Satanás, nós temos que usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, de forma correta. Porque senão nós não vamos vencer ele. O diabo aqui, ele percebeu que Eva tinha usado a palavra de Deus de forma errada e deu a ele vantagem. Então, ele no versículo 4, ele diz assim, ó, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A palavra de Deus era, certamente morrerás. A palavra do diabo era, certamente não morrereis. Aí ficou a palavra de Deus, que é a verdade que liberta, que santifica, que limpa, né? E que consola, que liberta, contra a mentira do diabo, que traz a morte, né? Que é um engano e traz a morte. Glória a Deus. Certamente não morrereis. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus, ele diz a algumas pessoas que estavam negando a verdade da sua palavra, que era a verdade que liberta. Ele disse assim, olha, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Quer dizer, desde o princípio. O princípio, aqui, Adão e Eva. Ele trouxe a morte a Adão e Eva e a toda a raça humana através da mentira. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ou seja, quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, para quem não sabia, a mentira tem pai. E quem mente é filho. Glória a Deus. Versículo 5. Porque Deus sabe... uma coisa interessante. Existe aquela mentira... Por exemplo assim, se uma pessoa fala alguma coisa para mim, e quando eu vou falar para outra pessoa aquilo que a pessoa me falou, se eu acrescentar alguma coisa ao que ele me falou, ou se eu falar de forma diferente, eu posso estar mentindo. Cuidado, irmãos, podemos estar mentindo, né? Foi o que Eva fez aqui. Ela falou que Deus tinha falado e Deus não falou. Ela acrescentou e depois ela falou uma coisa que Deus não tinha falado, né? Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos para não mentir. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão,
e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aleluias. Os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O homem, por ser criatura de Deus, ele só pode conhecer. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O homem, por ser criatura de Deus, ele só tem de Deus a imagem, a semelhança e o fôlego de vida, né? Que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito de vida, né? Então o homem jamais poderia ser como Deus. Jamais. E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O homem, na verdade, ele já conhecia o bem. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para ter vida eterna. Obrigado, irmão. Ele foi criado para ter vida eterna. Ele morava no paraíso. E a Bíblia diz que Deus visitava ele todos os dias, na viração do dia, ou seja, à tardezinha. Então o homem estava na presença de Deus. Qual é o outro bem que o homem poderia conhecer? Não existe outro bem além de Deus, né? Deus é o bem que nós temos. Não tem outro bem além de Deus. Então o homem já conhecia o bem. E a árvore que Deus falou para não comer chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, se aquela árvore chamava árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem já conhecia o bem, o que é que sobrou para eles conhecerem, se eles comessem daquela árvore? O que é que sobrou para eles conhecerem, irmãos? O mal. Era exatamente o que Deus não queria que o homem conhecesse, era o mal. Mas para não conhecer o mal, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, né? Porque o desobediente só conhece o mal. Aleluia. No versículo 6, a palavra de Deus diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Aqui diz assim, ó, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Até aqui, essa árvore não era diferente das outras árvores. Porque aqui no capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai dizer que Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boa para se comer. Então, até aqui, fala que vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, até aqui não tinha diferença das outras árvores. A diferença está aqui, ó. E árvore desejável para dar entendimento. Porque essa árvore dava entendimento. Aí é que estava a diferença dessa árvore das outras árvores. Ela dava entendimento. E Eva, ela desejou o entendimento de Deus. Ela desejou o entendimento de Deus. A sabedoria de Deus, ela é como é que fala, gente? Ela é um atributo divino. Ela é a onisciência. Ou seja, Deus tem todo o conhecimento, toda a ciência, toda a sabedoria, né? E esse é um atributo divino, só pertence a Deus. E Eva, então, desejou o entendimento de Deus para ser igual a Deus. Desejar ser igual a Deus
é rejeitar a sua condição de criatura. É rejeitar a vontade de Deus para a sua vida. É querer viver conforme a sua própria vontade. É querer ser independente de Deus, não ter que dar satisfação da sua vida para Deus. E Eva desejou o entendimento de Deus. E é interessante que, lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 11, fala sobre Jesus. Fala que sendo em forma de Deus, né, porque Jesus também é Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão em cima nos céus, embaixo na terra e abaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluias. E é interessante nós fazer assim uma comparação, né? Porque o diabo, ele é criatura. Ele é criatura. E o diabo, ele se exaltou, né? Jesus, ele é o Criador, porque lá em João, no livro de João, capítulo 1 ali, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é o Criador, né? Ele é o Criador. O diabo é a criatura. O diabo se exaltou, queria ser como Deus, né? Por isso ele foi expulso do céu. E ele usou o mesmo artifício que fez ele perder tudo lá no céu, com a Eva ali no paraíso, para que eles pudessem também perder tudo, né? Porque sabia que só Deus, só o Senhor é Deus, né? E toda honra e toda glória é dada a Deus. E Jesus se humilhou. O diabo é a criatura, se exaltou. Jesus é o Criador, se humilhou, né? O diabo foi humilhado, foi expulso do céu, né? Perdeu tudo, e Jesus foi exaltado, né? Acima de todos os céus. Aleluia. Porque aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. E Eva então desejou aqui o entendimento de Deus para ser igual a Deus, né? Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Presta bem atenção aqui, irmãos. Eva comeu do seu fruto, e deu também a seu marido, que estava com ela. A Bíblia aqui fala bem claro, ele estava com ela. Em outra versão diz assim: e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então, comeu com ela e estava com ela, dá-nos a entender que Adão estava lá, estava junto dela, né? Muitos falam que Adão estava trabalhando, que Eva comeu e depois foi levar para ele o fruto. Não, aqui a Bíblia nos deixa bem claro que ele estava com ela, né? Ou seja, Adão, Deus tinha falado para Adão não comer, Deus tinha dado a ordem para Adão, né? E Adão ficou ali do lado de Eva, vendo o diabo enganando a sua mulher, e não falou nada. Ele não fez nenhuma objeção, deixou as coisas acontecerem. Deus nos deu uma família para nós cuidar dela.
Aleluias. Adão não fez nada. Nós temos que usar a palavra de Deus, nós temos que defender a nossa família, nós temos que combater o diabo, usar a espada do Espírito, combater o diabo. Não podemos ver o diabo destruindo a nossa família sem nós fazer nada, né? Essa responsabilidade é nossa. A Bíblia fala que o marido, ele é o sacerdote do lar. Então nós temos que tomar uma posição e defender a nossa família. Não podemos deixar o diabo destruir a nossa família. E Adão não fez nada. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. O único conhecimento que aquela árvore deu para Adão e Eva foi que eles estavam nus. Adão e Eva, eles foram criados na glória de Deus. E eles eram nus e não percebiam, porque a glória de Deus os cobria. Mas quando eles pecaram, que saíram da glória de Deus, então eles perceberam que estavam nus, porque a glória de Deus já não estava mais cobrindo eles. E no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus vai nos dizer assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade, né? Nós somos descendência de Adão, segundo a carne, e nós herdamos o pecado, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluias. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O versículo 24 diz assim, ó: sendo reconciliados gratuitamente pela sua graça, quer dizer, a graça de Deus. Sendo reconciliados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se nós nos arrependermos e recebermos Ele como Senhor e Salvador. Porque muitos querem ser salvos, mas querem viver conforme a sua própria vontade. E nós temos que receber Jesus como Senhor. Aquilo que nós negamos para Ele lá no paraíso, hoje nós temos a oportunidade de devolver a Ele, né? Receber, ser submisso a Ele, receber o seu senhorio sobre nossas vidas, né? Ele é o nosso Senhor, ser obediente à sua palavra, né? Glória a Jesus. Nós não temos vida própria. E nem somos dono da nossa vida. Nós vivemos para Deus. Nós vivemos para Deus. Tudo nós recebemos de Deus e tudo é para a glória de Deus. Nada vem de nós e nada é para a nossa glória, né? Glória a Deus. Então, no livro de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus fala assim, ó: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Então, Jesus Cristo veio desfazer o que o diabo fez na vida do ser humano. Aleluias. Mas a nossa parte é essa: nos arrepender dos nossos pecados, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Amém? Graças. Agradeço a oportunidade, irmão. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Quem entendeu essa palavra? Amém. Então, se você entendeu a palavra,